Fala galera, Zabo Lima na área, tamo junto, é isso aí, a nossa série completa Filosofando na História. E hoje nós já estamos iniciando a filosofia contemporânea, com dois grandes nomes que são precursores desse processo de pensamento da filosofia contemporânea. É o Martin Heidegger e o Ludwig Wittgenstein. Roda a vinheta e vem comigo! Bom pessoal, como eu disse para vocês na aula passada, nós fizemos um panorama geral sobre a filosofia contemporânea, dando uma ideia de que os filósofos contemporâneos têm aqueles que rompem com a tradição moderna e aqueles que instauram uma ideia de discussão analítica sobre a própria filosofia moderna. Mas nós vamos então aqui entrar e abrir esse pensamento com dois grandes nomes da filosofia contemporânea. Claro que de lados completamente opostos. Nós estamos falando de duas filosofias bem distintas. Alguns autores, pessoal, gostam de colocar também, de que, por exemplo, esse filósofo, o Ludwig Wittgenstein, ele está dentro de uma escola, uma maneira de pensar que é chamada a filosofia analítica, que vem de tradição anglo-saxã ou de língua inglesa. E nesta lógica, então, eles são chamados de os filósofos analíticos. E também o Martin Heidegger, que vai ser visto aí como um filósofo de tradição continental, ou de filosofia continental, que vem aí de uma relação francófila e também germânica. A Alemanha e França têm essa tradição mais continental. Bom, como eu disse para vocês, podemos fazer essa discussão, mas também podemos fazer uma discussão de que nós temos dois filósofos que rompem com a tradição moderna. Por isso que eu trouxe aí para vocês nessa primeira aula que inaugura a filosofia contemporânea, o Heidegger e o Wittgenstein. Vamos começar com o Wittgenstein para a gente poder pensar um pouquinho a chamada filosofia analítica, beleza? De tradição de língua inglesa. Bom, mas o Wittgenstein, pessoal, ele bebe, obviamente, em outros pensamentos que veio antes dele. Então, a filosofia analítica, ela vem como lógica a fazer um contraponto às teses metafísicas. É uma análise lógica da linguagem, a chamada filosofia da linguagem contemporânea. Bom, o que é a filosofia da linguagem, pessoal? É um entendimento dos problemas metafísicos. Então, até então, a famosa metafísica tradicional tinha como lógica pensar o que é a metafísica. Lembra lá do Aristóteles, lá atrás, nos primeiros pensadores metafísicos? Ele tinha como lógica, ou a filosofia metafísica como um todo, e até mesmo na modernidade, bebeu muito na filosofia antiga, era uma filosofia primeira, uma teoria da filosofia, onde a gente podia pensar os fundamentos e as condições, os princípios que levam a entender o sentido e a finalidade da própria realidade. Alguns traduzem a metafísica como uma filosofia da teoria, a teoria dos fundamentos das coisas, tudo aquilo que faz com que a gente então pensa o além físico, metafísica, o além físico. Nesse ponto, o século XIX instaura aí um surgimento de uma escola que nasce ali, por exemplo, na Áustria e na Alemanha, mas tem o seu corpo muito forte na Inglaterra e depois, no século XX, nos Estados Unidos. Eles vão ser chamados então de os filósofos da análise da linguagem. Eles fazem esse contraponto à metafísica tradicional, à metafísica que era a clássica, anterior aí ao que vem ao período contemporâneo. Dessa maneira, pessoal, os chamados filósofos da análise da linguagem do século XIX, contemporâneos, eles diziam que havia uma má compreensão da linguagem e por isso a primeira filosofia, a metafísica, que era tradicional dos clássicos e dos modernos, eles então erravam nas suas interpretações e não resolviam todos os problemas que poderiam estar no fundamento do pensamento. Certo? É sempre meio complicado quando a gente fala de metafísica, é sempre uma complicação total. Então a filosofia metafísica é aquela primeira filosofia que analisa os fundamentos do sentido da realidade e tudo aquilo que está além da física. Eles estão propondo então fundamentos e estruturas teóricas para embasar todo o conhecimento. Esses filósofos então
do século XIX e para o século XX também, né, que inauguram essa escola de características que vão dar aí a ideia de uma análise da linguagem, eles são aí, em sua grande maioria, né, nasceu no Círculo de Viena, nasceu ali na região da Alemanha, mas vão pegar muito forte na região da Inglaterra e depois dos Estados Unidos. Por isso que vai criar uma diferença entre a chamada filosofia analítica, certo? De língua e tradição inglesa, e a filosofia continental, de língua e tradição francesa e alemã. Bom, vamos lá. Bom, alguns nomes são importantíssimos. Eu vou dar ênfase aqui ao Ludwig Wittgenstein, mas a gente tem aqui os anteriores ao Wittgenstein, ainda no século XIX, como, por exemplo, o Gottlob Frege, certo? Que tinha aí uma ideia, né? Ele fazia uma oposição à lógica simbólica da aristotélica, ele fazia essa oposição ao Aristóteles, que era o grande pensador, o primeiro pensador da chamada lógica do pensamento, certo? E ele também traz aí, o que o Aristóteles pensava anteriormente, pessoal? O Aristóteles lá da antiguidade e baseou todo o pensamento lógico, tanto da antiguidade quanto da idade moderna, beleza? Por isso que os filósofos contemporâneos estão rompendo com esses filósofos modernos aí, que beberam na tradição aristotélica. O Aristóteles, ele baseava numa lógica entre sujeito e predicado, numa lógica de identidade, aquela negação por identidade. Lembra lá daquele silogismo aristotélico muito conhecido? Por exemplo, todo ser humano é mortal, logo Sócrates é mortal. Bom, esse silogismo, essa lógica de sujeito e predicado, para o Frege, que é um dos precursores do pensamento da filosofia analítica, ele argumenta que não, que existe que a argumentação e a função é muito mais importante do que simplesmente o sujeito, o predicado e o silogismo. Então, o sentido e a referência das palavras é muito mais do que simplesmente um jogo de identidade. Bom, né, a gente também tem um nome muito famoso, britânico, que é o Bertrand Russell. O Bertrand Russell, pessoal, ele faz aí um contraponto. O que ele pensa, o Bertrand Russell? Os problemas filosóficos são problemas de má compreensão da linguagem. Isso aí é a base, né, de toda a filosofia dos chamados filósofos analíticos do século XIX. Ele então faz uma oposição ao Kant, ao grande Kant, filósofo iluminista, certo? E moderno. O Kant e o idealismo alemão tinha como lógica, pessoal, que o conhecimento matemático era sintético. O Bertrand Russell também é matemático, tá? Que o conhecimento sintético era uma síntese de conhecimentos que levava a esse conhecimento. E a matemática era assim. Para Bertrand Russell, não. O conhecimento, ele era analítico. O conhecimento matemático é analítico. Depois, pessoal, o Bertrand Russell vai influenciar muito a própria ideia de formação da computação na Inglaterra, e um famoso matemático chamado Alan Turing, que é um dos precursores aí, né, da formação do computador, pensamento matemático, a linguagem matemática, a análise da linguagem. Esses são os caras da analítica da linguagem. Tudo bem, pessoal? Bom, mas obviamente a ênfase a gente dá um grande nome aqui, que é o Ludwig Wittgenstein. É óbvio que ele bebeu no Russell, é óbvio que ele bebeu aí no Frege, mas o Wittgenstein é um cara bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha. Wittgenstein, pessoal, nasceu em Viena, na Áustria, em 1889, morreu em 1951. O seu principal livro, né, o livro que é a base do seu entendimento, é o Tratatus Lógico-Filosóficos, em latim, né, esse termo, onde ele fala de um tratado lógico-filosófico. E ele, então, escreveu em forma de aforismos, que era uma espécie de sentenças curtas, bem lógicas, que davam um sentido em si mesmo, olha, já para poder pontuar a questão da lógica. E o Wittgenstein pode ser visto, pessoal, como um positivismo lógico. Ele criava a ideia de que todos os problemas filosóficos que até então são problemas da má compreensão da linguagem. E aí a gente tem uma ideia de que a busca por uma linguagem logicamente verificável e que possa ser também, pessoal, plenamente compreensível. Como se fosse uma linguagem universal, independente das línguas faladas. É uma linguagem lógica do pensamento filosófico para simplificar os entendimentos sobre aquilo que estava sendo investigado. Então ele fazeria um abandono completo da metafísica tradicional. Isso na primeira fase do Wittgenstein. É bem complexo o Wittgenstein,
Wittgenstein, pessoal, que tem o primeiro momento que ele negou completamente a metafísica tradicional e depois ele vai dar valor também à metafísica tradicional em um segundo momento, tá? Wittgenstein, ele está ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele foi preso durante a Primeira Guerra Mundial, então ele tem um pensamento bem radical, por isso que ele era visto aí, pessoal, como um positivismo lógico, certo? Onde ele acreditava que o progresso do conhecimento estava totalmente vinculado à analítica da lógica. E aí, pô, a gente consegue entender a compreensão do pensamento de Wittgenstein e dessa própria ideia do que são os filósofos da análise da linguagem com uma ideia, né? A gente pode pensar, né, que até uma frase do Wittgenstein, dá uma olhadinha aí, ó, sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Tá certo que o senso comum acaba traduzindo errado essa frase, dizendo que aquilo que você não entende não pode falar. Não é bem isso. O que o Wittgenstein está dizendo, pessoal, é o seguinte, que o nosso mundo está restrito à nossa linguagem. O ser humano é o que ele fala. Então, se você não consegue compreender, se você não consegue entender de uma maneira lógica a linguagem do que está sendo falado, então não há pensamento, não há fundamento, não há teoria, não há metafísica. Tem que compreender, obviamente. Então, fora da linguagem, não há conhecimento fora da linguagem. Então, pessoal, o Wittgenstein, ele calca, né, fortemente, de uma maneira bem radical, no entendimento da linguagem, de se fazer compreendido. Então, para você entender a metafísica, você tem que entender o sentido da linguagem, das palavras, o sentido daquilo para o seu contexto, para as pessoas que falam, para quem está sendo dito e para quem está sendo falado. Muito bom e muito interessante, tá? O Círculo de Viena, no qual Wittgenstein viveu, pessoal, teve uma influência muito grande, né, de um filósofo chamado Rudolf Carnap. E o Rudolf Carnap, um dos que levaram esse pensamento da análise da linguagem para a Inglaterra, e da Inglaterra se tornou aí, apesar que o Russell já tinha também um pensamento na Inglaterra, começou um ciclo de os grandes filósofos ingleses ou de língua inglesa, anglo-saxã, né, serem os grandes defensores desse pensamento metafísico através da interpretação da linguagem. Isso passou para os Estados Unidos depois e é uma escola, uma tradição inglesa muito forte, que vai diferenciar da tradição continental, né, francesa e alemã, que a gente vai ver aí, por exemplo, com o filósofo, ele mesmo, Martin Heidegger. Agora a gente sai da linha da análise da linguagem, desse nicho da contemporaneidade, para falar então sobre o processo de existência e do homem e dos fundamentos da hermenêutica. Esse, por exemplo, é o Martin Heidegger. Okay? Martin Heidegger, pessoal, alemão, né, nasceu aí em 1889 e morreu em 1976, viveu bastante o Martin Heidegger, tá, pessoal? Passou aí a transição do século XIX para o século XX, e aí nesta aula já iniciando nossa filosofia contemporânea, nós estamos falando de uma história da filosofia, nós não estamos falando agora mais dos chamados filósofos analíticos de tradição inglesa, agora um filósofo de tradição alemã, mas também que vai dar muita base para a tradição francesa. Eles são chamados de filosofia continental. E eles também, no caso especificamente o Martin Heidegger, ele rompe com a tradição da modernidade. Vamos entender por quê, tá? Então vamos dividir aqui essa filosofia contemporânea. Os filósofos que rompem com a modernidade, os que analisam a modernidade, mas também esses que são vistos de tradição continental, de filosofia francesa e alemã, e as de tradição, né, de linguística, da análise da linguagem, que são aí principalmente de língua inglesa, ingleses e também aí americanos, que também tinha, né, na Alemanha e na Áustria. Beleza, pessoal, o Martin Heidegger, ele foi influenciado por Friedrich Nietzsche, obviamente influenciado, pessoal, por um filósofo chamado Edmund Husserl. Husserl, pessoal, é o pai de uma ideia na Idade Contemporânea, no século XIX, da fenomenologia. A fenomenologia era a ideia de analisar os fenômenos do mundo, os fenômenos existentes. Edmund Husserl, não vai dar tempo a gente falar do Husserl, mas é um filósofo importante, guarda aí. Vamos centrar no Heidegger, que bebeu muito no Husserl, beleza? E é óbvio, pessoal, que o Heidegger leu os clássicos. Que clássicos? Aristóteles, Platão, os gregos antigos foram base também. Foi influenciado por Nietzsche, influenciado por Husserl, influenciado pelos clássicos, e ele também influenciou muito. Então o Heidegger é um divisor de águas, tá, pessoal? Ele influenciou muito a Hannah Arendt,
que vai ter uma aula sobre ela, né, as origens do totalitarismo. Ele também influenciou o Jean-Paul Sartre. O Sartre, pessoal, que é visto aí como um existencialismo bastante claro, né, o Sartre, né, vai dar uma ideia geral do que é o existencialismo. E é óbvio que o Heidegger não dá para classificá-lo totalmente como um existencialista, mas ele está falando sobre a existência do ser humano e do ser. Então ele já é um precursor do existencialismo. Lá na aula de Sartre, nós vamos ver que o Heidegger influenciou o Sartre, tudo bem? E obviamente que ele faz parte da tradição da filosofia continental, alemã e francesa. Ele usa o método hermenêutico. Bom, lembra que os filósofos analíticos usavam o método da análise da linguagem? Isso diferencia os filósofos analíticos de língua inglesa para os filósofos continentais de língua alemã ou francesa, que tinham como lógico o método hermenêutico. Era o quê? Uma interpretação dos textos clássicos e dos textos em geral de filosofia dentro de uma ideia do viés da cultura, da política, dos aspectos da sociologia, da antropologia. Então, hermenêutica é a devida interpretação de textos a partir de análises referenciais. Ele usa muito esses referenciais que eu acabei de citar. Bom, pessoal, Martin Heidegger, ele tem uma polêmica na sua vida, que é a ideia de que ele se filiou ao partido nazista. O nazismo sobe ao poder na Alemanha em 1933 e ele é influenciado e acaba se filiando ao partido. Isso depois que o nazismo cai na Europa em 45, ele tem um esforço muito grande de tentar se livrar dessa ligação que ele teve com o Partido Nazista, mas não é porque ele foi filiado ao Partido Nazista que ele não é um filósofo importante que não deve ser estudado, tá? Até porque ele teve um esforço muito grande de tentar se desvencilhar desse passado obscuro dele. Mas a sua obra, a sua filosofia, o Heidegger é muito importante. Bom, a principal obra do Heidegger, O Ser e o Tempo, de 1927, onde ele vai fazer uma ideia, né, uma discussão muito forte, uma pergunta sobre o ser. O que é o ser? Por isso que ele dá as bases do existencialismo. Assim sendo, pessoal, ele não analisa o ente. Ai, professor, complicou. Receba a inteligência. Vamos lá. Os filósofos antigos, pessoal, principalmente na discussão ontológica, o que é a discussão ontológica? O estudo do ser. Os mais antigos, os gregos, eles estudavam a ideia de que o ente, pessoal, era a coisa no mundo. Então, o objeto era o homem, o ser. Esse ser, então, pessoal, do latim, numa tradução aí, ele dava uma objetificação do ser. Então, esse ser ente é o ser aí, né, que está uma coisa no mundo. Não é isso que o Heidegger fala, ele diferencia, ele vai trazer um ser, que é o ser humano, é o ser único. É o único e com a sua existencialidade, com a sua essência. O ser humano é o ser único e é capaz de fazer a pergunta. Qual pergunta? Quem é o ser? Por quê, pessoal? Porque os animais, eles vivem automaticamente da sua sobrevivência, fome, dor. Eles não se perguntam pelo ser, pela existencialidade. Já o ser humano é o único capaz de perguntar sobre o ser. Isso que ele está preocupado. E aí? E o ser no tempo, porque o tempo pode variar também a própria existência. Essa é a grande pergunta de Martin Heidegger, por isso que ele é um filósofo que influenciou muito o existencialismo, principalmente depois do Sartre. Bem? Bom, a gente tem a ideia de, pessoal, que ele cria um termo em alemão, né? Quem é esse ser? Ele chama de Dasein. O Dasein, ou Dasein, né? Assim, depende de cada um, como você quiser falar. Esse ser aí, a tradução do alemão é ser aí, é esse ser que está aí. É o ser no tempo, o ser no mundo. Esse ser que vive e é um ser, pessoal, essencialmente, né, existencial. É o ser no mundo a partir da ideia de que ele é exclusivo do ser humano. E nessa lógica pode vir a ser uma possibilidade. Então, no processo de vivência no tempo e no mundo, o Dasein se torna uma possibilidade, uma vivência nesse mundo. Por isso que a gente pode dizer que ele é um precursor do existencialismo. Tudo bem? Assim sendo, pessoal, para o Heidegger, a existência autêntica era a ideia de que reconhece a possibilidade e se reconhece no mundo. O ser reconhece a sua possibilidade de ser algo e reconhece o mundo no qual ele está fazendo parte. Então, essa existência autêntica é a vivência de um homem que tem essa capacidade, diferenciando, obviamente, dos outros seres. Né? O ser como um todo, que era o ente antigamente. Por isso que ele é um rompedor do pensamento antigo e também moderno. Porque o moderno bebeu muito no antigo.
Assim sendo, pessoal, causa-se uma angústia. Ainda há uma angústia, um problema a ser resolvido que o Heidegger vai falar sobre esse problema. E é a ideia da angústia da morte. O homem teme a morte. Os outros animais, pessoal, não sabem que vão morrer. Eles morrem, mas eles não sabem disso. Eles vão vivendo e a morte chega para eles. Nós não. Nós, seres humanos, nós somos angustiados pela morte. Dentro dessa lógica, reconhecer a finitude, mas explorar as possibilidades. Por isso que é um ser aí. Por isso que é um Dasein. É uma possibilidade. É um ser que está vivendo e está explorando as suas possibilidades de vir a ser alguma coisa. Por isso que depois o existencialismo do Sartre vai dar um sentido para essa existência. Nesse caso especificamente, para o Heidegger, olha que legal essa frase, pessoal. Morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Então morrer não é um acontecimento simples, a gente vai explorar e compreender a partir da nossa existência. Por isso que o Heidegger, ele rompe aí com uma filosofia moderna, né, que os modernos beberam nos antigos, que só estudavam o ente, né, dessa ideia de um ser objeto. Agora ele está falando de um ser potencial, de um ser humano próprio, que tem as suas potencialidades no tempo e no mundo, o Dasein. Isso, então, obviamente, é uma filosofia continental, é uma filosofia que rompe com os modernos. Então, Heidegger, nota aí, um dos precursores do que vai ser a ideia do existencialismo depois. Não dá para dizer que o Heidegger é totalmente existencialista, mas ele dá as bases. Assim como a gente viu lá que o Nietzsche também dava essas bases. Pessoal, chegando aí com a filosofia contemporânea, com duas difíceis ideias, né? A ideia de Wittgenstein e a filosofia analítica e a ideia de Martin Heidegger e, obviamente, a ideia do ser. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo! Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.